Salve, salve rapaziada que curte o Pitacos do Papo do Fino, que vê sempre as nossas dicas no Cartola, que curte a nossa página no Facebook, Papo do Fino, que segue a gente no Instagram. Nós estamos chegando agora com uma proposta remodelada para as nossas dicas do Cartola. Continue curtindo, continue dando like, segue o canal, mas nós reformulamos. A primeira grande mudança vocês vão ver nesse exato momento. Rodrigo Bronquinha ao vivo e a cores, Laranjão, Papo do Fino para vocês. Então eu estou aqui para falar as dicas do Cartola pessoalmente, olho no olho. Então nós vamos logo de cara comentando sobre os jogos da rodada. Então tá aqui, vocês podem ver os jogos lá em cima, de cima para baixo. Atlético do Paraná e Curitiba, um jogo complicado, porque os dois no Z4, né, os dois mal na tabela. Santos e São Paulo, clássico paulista na parte de cima. Talvez sejam os dois times que têm jogado melhor aí entre os paulistas. Um clássico nacional, Fluminense e Corinthians, os dois jogando muito mal durante o ano. O jogo também é muito equilibrado. Grêmio e Fortaleza, o primeiro grande problema, porque o Grêmio deve poupar alguns jogadores para esse confronto, né? Alguns, todos, muitos, quais? É a pior de todas as dúvidas, quais? Bom, embaixo dele o Atlético Mineiro e Red Bull, talvez seja o jogo mais fácil em teoria, hein, gente? Em teoria. Porque o Atlético Mineiro não joga mais nada. São Paulo, pelo segundo ano seguido no Brasil, treinando um time que só joga o Campeonato Brasileiro, né? O Red Bull tentando se estruturar, surpreendeu o São Paulo, perdeu 2 penalidades, poderia ter ganho o jogo. Bahia e Goianiense, o jogo que vai marcar a estreia do Mano Menezes, provavelmente no banco do Bahia. E o Atlético Goianiense em crescente, né? Embaixo, um jogo que em tese seria outra barbada, Ceará e Flamengo, que o Flamengo está jogando muito bem, o Ceará muito instável, mas o Flamengo tem Libertadores. Como será o estilo torrente de lidar com duas competições, né? Goiás e Inter, o Cudê já mostrou que poupa por poupar, né? Então provavelmente o Inter vai sem vários jogadores para esse confronto. Então o confronto se torna equilibrado. Embaixo, Palmeiras e Sport, que também seria outra que a gente poderia considerar uma barbada, mas o Palmeiras tem Libertadores. A gente não sabe muito bem como será o Luxemburgo durante esses jogos. E para finalizar, Botafogo e Vasco, que se enfrentam 3 vezes em 10 dias praticamente, né? Porque eles se enfrentam pela Copa do Brasil logo na quarta-feira, né? Então um confronto que vai ser bastante comum de vocês verem esses dias aí. Mas não sei quem vai poupar alguém no Brasileiro. Quem tem condição, né? Então é uma coisa que a gente vai ter que aguardar para ver. Uma das nossas grandes mudanças está na estrutura de montar aqui. Primeira coisa, a gente montou um time para pontuar. Então o que significa um time para pontuar, né? É um time com pensamento e perspectiva de pontuação. De não tomar gol na defesa, ou de fazer gol, ou de dar assistência, muito desarme, defesa difícil. É esse o pensamento. Então por isso que a gente começa com o João Paulo dos Santos, que é o goleiro que tem se destacado nesse campeonato até agora. Os goleiros inclusive têm sido um problema, muita gente negativando, muita gente perdendo grana. O João Paulo tem sido o goleiro constante. Ah, mas é um clássico. É um clássico e é um clássico contra um time bom. O que pede para um goleiro bom o crescimento. Então, vamos arriscar com o João Paulo novamente. Nas laterais, a gente deu uma segurada na verba. Você viu que o time está caro, 154,51. Então o Calegari deu uma segurada nos valores aí, né, do Fluminense, pensando em de repente o Corinthians não fazer gol. É um time que chega pouco no gol, está com muita dificuldade ofensiva. Então a gente pode apostar nisso. E o Moisés na outra lateral. Qual é o problema do Moisés aí? Cudê poupar. Então vocês têm que ficar de olho se o Moisés vai jogar ou não, né? Muitos jogadores vão... Uma coisa que vocês têm que analisar, muitos jogadores vão aparecer como dúvida o tempo todo.
Então, para quem é mais fanático, curte, vai no site de notícias, procura notícias no site do seu time para descobrir aí se os caras vão jogar ou não, porque vai ser complicado essa rodada nesse sentido. Na zaga, Leandro Castan, que como já não jogou, deve jogar contra o Botafogo, e o Gustavo Gomes do Palmeiras, que geralmente não é poupado. Se ele estiver bem fisicamente, ele joga, porém o Palmeiras tem compromisso em Libertadores. No meio-campo, Rodriguinho, para a estreia do Mano Menezes. O Otero, que é esperança de gol do Corinthians, porque chuta muito bem. Pô, mas aí você está contrariando o Otero com o Calegari. Mas o Calegari desarma muito, né? E o Otero chuta muito, não significa que entre. E o Otero também é bom de marcação. Ah, mas o Otero toma amarelo. É um cuidado que você tem que tomar, né? Sempre que a gente escolhe alguém, a gente tem que pensar nos prós e nos contras. Mesma coisa, Benítez. Benítez vai jogar, já foi poupado contra o Goianiense. E certeza que o Ramon se arrependeu amargamente. Mas é um cara que desarma, um cara que chega na frente, um cara que dá assistência. Então o Benítez ele tem um potencial de pontuação muito grande. O nosso ataque fecha com o Cano, que foi cogitado ser poupado nesse meio de semana, pode ser poupado no final de semana, né? Então existe esse risco. O Cano, o Marinho, se fizer menos de 15 pontos ele desvaloriza, mas está difícil o Marinho fazer menos de 15 pontos. Está muito monstro esse Marinho voando, e eu acredito que não seja poupado, até porque ele é fominha de bola demais. E o Luiz Adriano, que talvez seja poupado. Aí no lugar do Luiz Adriano, você já pode pensar em outro cara do Palmeiras mesmo. Você pode pensar no William Bigode ou no próprio Gabriel Veron, porque o Luiz Adriano ontem saiu contundido, então pode ser que seja poupado. Agora a gente vai para a tela seguinte, a gente vai pensar na economia. Vamos pegar caras com custo menor, você vai ver o custo do time aí bem abaixo, né? E que seja também com potencial de valorização. Então é para você que está sem grana, o cara vai valorizar. Dessa galera aí, a maioria fazendo 4, 5 pontos já valoriza, né? Então eu tenho aqui o treinador, que é o Maurício Barbieri do Red Bull. Se não me falha a memória, eu esqueci de falar do treinador daqui, o Domenech Torrente, né? Pelo jogo do Flamengo-Ceará, a gente optou pelo Torrente. Então aqui o pessoal escolheu o Tadeu pro gol. Eles vão falar, você é louco, é Goiás e Inter. Os reservas do Inter praticamente. Muito possivelmente. Nino Paraíba e o bom Jefferson na lateral, né? São laterais que apoiam, tem bom passe, pode acabar dando uma assistência, desarmam. A zaga vai com Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo. Ficar de olho se o Veríssimo joga, mas Gustavo Henrique certamente joga. É um bom zagueiro, faz uns golzinhos de cabeça. E no meio campo, a gente vai fazer umas apostas lá, cruzados do Ceará, apostando que o Torrente poupe uma boa quantidade de jogadores. Então a gente vai Divina, Charles e torcer pro Bruno Nazário balançar as redes vascaínas, né? Por quê? Porque o Bruno Nazário não foi muito bem na rodada de meio de semana, então está com potencial de valorização alto, né? Então temos um meio campo aí de uma galera que foi mal nesse meio de semana. O Soteldo no ataque que está devendo, o Michael do Flamengo que com certeza vai jogar, e o Jô que já faz um tempinho que não balança a rede, né? Simulou muito pênalti ontem, reclamou muito, então está na hora dele jogar um pouquinho, pode ser que ele faça algum gol. Então esse time aí, vocês podem ver que o custo dele é 83,19. E se vocês forem perceber, quando vocês forem escolher, eles desvalorizaram na última rodada. Então eles têm alto potencial de valorização. Agora nós vamos para um time doido. Quem arrisca, né? Jorginho de técnico. Muriel no gol. Quem acha que o Corinthians não faz gol, que ele pode fazer umas defesas, umas bolas do Otero, né? Mike Reinaldo nas laterais. Canu e Igor Rabelo, que metem seus golzinhos de vez em quando. Hernani já fez gol no outro clássico, será que faz de novo?
Fernando Sobral, que chega bem no ataque e desarma muito o Sobral. E o Nenê, batedor de pênalti do Fluminense. Vocês sabem como é que é, né? Apareceu um pênalti ali, é o Nenê que vai bater. E no ataque, o Claudinho do Bragantino chuta muito no gol. E esse também com potencial de valorização. O Brenner do São Paulo, que costuma jogar melhor entrando que quando começa, né? Mas é uma aposta, é um time para arriscar. E o Gilberto do Bahia, que está devendo e precisa desencantar, e pode ser nessa rodada. Esse time todo deu 107,01, né? A nossa ideia é o quê? É que vocês façam uma mescla de tudo isso aí. Cada um analisa o seu e vai juntando. Nós temos, se vocês verem os vídeos anteriores, a gente tem mandado bem nos palpites, né? Então a gente tem juntado vários palpites pensando em todo tipo de cartoleiro. Essa é a nossa intenção, ajudar todo mundo. A gente não está montando um time para fazer 100, pô, é legal montar para fazer 120, né? Mas não, a ideia é que todo mundo chegue. Ah, tô com uma dúvida, vai lá no nosso Facebook e manda uma mensagem pra gente. Eu troco ideia com várias pessoas que veem o nosso vídeo e vão chamar a gente lá. Para terminar, eu quero perguntar para vocês se vocês são corajosos, porque a gente montou uma listinha aqui que precisa ter coragem para botar os caras, mas que pode ser que dê certo. O Fernando Diniz do São Paulo, técnico, a gente não tem muita questão. O Wilson do Coxa, por quê? Porque o Wilson do Coxa vai valorizar muito e tem uma condição de pontuar. O Pikachu está devendo faz muito tempo, será que ele desencanta? O Sabino, que é batedor de pênalti do Curitiba, fez um gol contra na rodada passada. Será que ele vai se dar bem novamente no Clássico Paranaense, que o Coxa está devendo em clássicos, né? E o Honda, será que desencanta? É uma coisa que a gente tem que ver. E o Arthur está devendo. O Arthur está devendo. E uma hora também precisa desencantar. Então, vamos ver se vocês têm coragem de arriscar com os mais arriscados. Esse aí precisa ter coragem. Então, galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Esses foram os nossos pitacos do Papo do Fino. Eu tô indo embora, mas a semana que vem eu tô de volta. Falou, gente. Até semana que vem. Até mais. Tchau.